Muito bem, minha gente, que alegria poder estar com vocês, que coisa enriquecedora tem sido, estudar ou conhecendo a minha Bíblia. E ainda na unidade 20, agora nós estamos aqui estudando os livros poéticos e vamos nesse dia começar a estudar o livro de Salmos. No seu livro, na página 174, você vai dar uma olhadinha aí e ver um pequeno esboço dos primeiros 72 salmos, que estão divididos nos livros 1 e 2. Livro 1, Salmo 1 a 41 e livro 2, Salmo 42 a 72. Então, é muito interessante. A primeira coisa que eu quero dizer para você é, toda vez que você se referir ao Salmo, não use capítulo, Salmo capítulo 1, isso é Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, porque os salmos não têm capítulo, cada salmo é um salmo específico, é um salmo que foi escrito de forma específica, inclusive por autores diferentes. Algumas pessoas acham que todos os salmos são salmos de Davi. Não, você tem salmos de Davi, você tem salmos de Moisés, você tem salmos de Asaf, enfim, tem vários escritores dos salmos. Você tem salmos de Salomão, Então, todos estes autores escreveram salmos, Então, cada salmo é um salmo específico. Então, toda vez que você for falar salmo, não diga Salmo capítulo 1, diga Salmo 1, Salmo 2, Salmo 40, Salmo 90, Salmo 120, Salmo 150, que é o último salmo. Então, cada salmo é um salmo diferente. Então, por isso que nós somos um livro dos salmos, são vários salmos, são 150 salmos diferentes. E cada um, e há sequências. Então, o livro 1 dos salmos, você tem os capítulos 1 a 41. E aí você tem uma divisão aí bem interessante. Inclusive, nós temos salmos bem messiânicos, e isso é bem interessante. A primeira coisa que nós podemos dizer, então, sobre os salmos é que ele é uma coleção de orações, de poemas e de hinos que traduzem os pensamentos dos adoradores de Deus em louvor e adoração. Parte desse livro era usado como um inário, nos cultos de adoração de Israel daquela época. Então, parte desses salmos era um tipo de inário, ou seja, eles usavam para adorar, para cantar e adorar ao Senhor. A herança musical dos salmos, ela é demonstrada pelo seu título, uma palavra grega que significa um cântico cantado para ser acompanhado por um instrumento musical. Ou seja, o título em grego era cântico, que precisava ser acompanhado por algum tipo de instrumento. Então, como já vimos, são 150 salmos, é o livro mais longo da Bíblia. Os temas falam a respeito de Deus, da sua criação, de guerra, de adoração, de sabedoria, de pecado, de maldade, de julgamento, de justiça e da vinda do Messias. Salmos, então, messiânicos poderosos nós temos. No original hebraico, essa coleção era dividida em 5 seções chamadas de livros. E nós estamos aqui olhando os livros 1 e 2. Cada uma dessas seções, elas terminam com uma breve oração de louvor. Os estudiosos não têm certeza porque o livro de Salmos foi organizado dessa maneira. Há uma teoria que diz que ele foi dividido em 5 seções para poder ser comparado com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. Os salmos atribuídos a Davi aparecem em todas as 5 seções. Nessas 5 seções aparecem diferentes tipos de salmos. Isso inclui cânticos de gratidão, hinos de louvor, salmos de arrependimento e confissão, salmos que invocam o mal sobre os inimigos, salmos messiânicos e cânticos entoados por peregrinos quando viajavam para Jerusalém para participar dos grandes festivais da sua fé. Uma variedade tão grande de salmos dentro dessas 5 seções pode indicar que eram coleções completas dentro de cada seção, antes de serem unidos às outras seções de salmos e formarem esse grande corpo, que é o livro completo que nós temos hoje em nossa Bíblia. Mas
Independente de como veio a ser formado, né, esse livro, cada salmo foi claramente inspirado pelo Espírito de Deus, né? Por meio desses hinos, né, nós somos levados a estar face a face com o nosso Criador, o nosso Redentor. Na glória da sua presença, nós somos compelidos a exclamar, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Que coisa linda, né? A maioria das pessoas automaticamente pensa em Davi, né? Como nós já falamos, quando consideram a questão de quem escreveu o livro de Salmos, né? Que foi um pastor de ovelhas, que foi o doce salmista de Israel, conforme o Salmo 23, né? Organizou os cultos de adoração no tabernáculo, nomeou os sacerdotes e levitas com um propósito específico de prover cânticos e música. Então, nessa descrição aqui dos Salmos, nós encontramos que 73 dos Salmos foram escritos por Davi. Então, a personalidade e a identidade dele estão estampadas nesses Salmos. Por exemplo, o Salmo 18 é um salmo de Davi que canta louvores a Deus como soberano. O título indica que foi escrito depois que Davi foi salvo de Saul e dos seus inimigos. O mesmo salmo, em palavras idênticas, aparece em 2 Samuel 22. Essa passagem indica que Davi cantou esse cântico depois da morte de Saul e como sucessor do trono, como novo rei de Judá, né? Então, leia aí o livro 1, né? Os primeiros 41 salmos, né? Use o esboço da página 174 para ajudá-lo a entender a forma como esses salmos estão agrupados. Então, se você já leu, né, o livro de Salmos, dê uma relida agora, uma relida, passe uma vista panorâmica para você compreender esse salmo dentro do seu contexto maior, que é o livro 1. Agora vamos adorar ao Senhor usando, né, o Salmo 8, né, uma oração de adoração. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas, o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Que beleza, né? Então, minha gente, nós continuamos amanhã estudando o livro dos Salmos. Que o Senhor te abençoe.